Fala moçada, começando aqui mais um episódio do Lucas Forte. Como eu sempre falo, produção, roda a vinheta que essa vinheta tá legal. Começando mais um episódio aqui no Forte Play, como eu sempre falo, seja muito bem-vindo a esse episódio, mais um podcast, mais uma resenha da vida real, mais uma pessoa muito legal aqui na mesa do Lucas Forte Podcast. Eu quero agradecer a todos os patrocinadores, tá? Patrocinadores do podcast Lucas Forte, a Vale Sul, que está sempre comigo, a melhor revendedora de Chevrolet do sul do Brasil, né? A Vale Sul. Tem mais de 300 opções de carro, quanto seminovo, novo, e cara, e lá também não é só para você comprar carro novo e seminovo, não, tem uma boa oficina, tá? Preço justo, os caras são muito grandes. Você vai lá, tem peças, então vai lá na oficina da Vale Sul que você vai conhecer muito o pessoal da Vale Sul, um atendimento incrível. E também, cara, como eu sempre falo e bato o martelo, vai sentir teu sonho, né? Vai sentir teu sonho, senta lá, sente o cheiro do carro novo, que é maravilhoso, tá? Pô, Lucas, eu quero um outro carro que não é Chevrolet. Tem lá o seminovo, cara, tem muita opção na Vale Sul. Um grande abraço para todo mundo da Vale Sul, né? Patrocinador aqui oficial do Lucas Forte Podcast. E também eu quero agradecer o grande Gerson Lame, a GL Contabilidade está sempre aqui comigo, me patrocinando, Lucas Forte, a melhor contabilidade do sul do mundo é a GL Contabilidade. Um grande abraço. E você, empreendedor, sempre tem que ter um bom braço direito, né? Sobre toda essa parte burocrática aí que o empreendedor, né, passa. Então a GL tem todo o suporte do mundo para colocar a tua empresa em ordem, para deixar a sua empresa em ordem. Então clica aí na GL, que é um grande parceiro também do Lucas Forte Podcast. E também o Antoque, o Juba, a gente tem que ir lá para Balneário, lá pegar os energéticos da Antoque, hein, cara? Né, um grande abraço pro Lenzi. Eu tô sentindo falta desse energético na mesa aqui, cara, da One Token. Em breve voltará o energético da One Token. Obrigado a todos esses patrocinadores também. E a Barbearia São José, né, cara? Não posso deixar de falar da minha empresa, a melhor barbearia do sul do mundo, a Barbearia São José. Fica localizada ali na Avenida Rui Barbosa, 8955. Então você, homem, que se cuida, vai lá na Barbearia São José. Tem podologia, massagem, limpeza de pele, faz até barba e cabelo lá na Barbearia São José, cara, de tão bom que é. Beleza, moçada? Começamos, vamos dar o play aqui nesse podcast. Eu tô muito curioso, é um cara que eu já seguia, já ouvia falar, já vejo em cada quadra em Curitiba, tem a marca dele, eu acho muito legal. E eu tô muito feliz de receber, a gente começou a prosa aqui, tem muito conteúdo, a produção, vamos que tem que gravar, mas daqui a pouco a gente conversa melhor, mas assim, eu tô curioso, assim como vocês aí que tá aí, eu estou escutando pela primeira vez, eu quero saber um pouco da experiência e do processo dele. Mas eu estou muito feliz. Alisson, estou muito feliz da sua presença aqui, cara. Já ouço falar em Amigos Comum da sua vida, né? Já participei de uma palestra sua, né? Então eu e minha esposa somos um grande admiradores pelo teu trabalho, né? Minha esposa conheceu você numa palestra que a gente teve lá da GL Contabilidade. Então, assim, eu estou muito feliz de compartilhar um pouco com o pessoal que nos assiste, um pouco da tua história. E obrigado aí pela tua disposição aí para participar aqui no podcast Lucas Forte. Lucas, parabéns. Uma delícia estar aqui. A gente estava conversando um pouquinho antes, me senti super à vontade. O teu clima da tua empresa, do teu negócio tem uma energia diferente e a gente entende por quê, né? É uma sinergia com os teus patrocinadores, são pessoas que realmente eu endosso porque eu conheço. Legal. Então eu que agradeço o convite de estar aqui, espero contribuir um pouquinho com a nossa história. Legal, legal. O Alisson, vamos conversar, vamos ver o começo. Você é um grande empresário hoje em Curitiba e região, mas assim, cara, teus pais já foram empreendedores? Por que você foi empreendedor? Como que começou essa veia de empreender aí? Como que começou? A nossa empresa começa com meu avô, em 1959, que era um artista. O nosso negócio de família está voltado para a mídia de rua, né? O out of home, naquilo que é bonito no inglês, né? Na prática é mídia de rua, né? Tá. E meu avô era um artista que era um pintor exímio, né? E vivendo do seu dom, como todo artista, ele pintava painéis de estrada. Meu pai conhece
Meu avô a partir de ter casado com a minha mãe, e meu pai um sujeito sensacional, espetacular do ponto de vista de uma habilidade comercial e empreendedora como nunca, né? E meu avô como artista, a maioria dos artistas, eles são, por serem artistas, eles têm dons naturais, né? E meu avô não tinha um dom comercial. E aí uniu com meu pai, que era um cara que tinha um dom comercial, e criamos, meu pai então dá continuidade na empresa do meu avô, e ele passa então a ser uma empresa mais comercial. E os negócios foram acontecendo, as empresas meu pai foi adquirindo outras empresas, meu pai foi empreendendo. É nato do meu pai. Isso assim, um resumo. Eu começo a trabalhar com 13 anos. Com 13 anos, meu pai me registra. Tá. Minha carteira de trabalho está lá. Eu tinha 13 anos. Uhum. E ali meu pai começa a me dar a minha primeira lição, né? É a partir do suor do teu trabalho, né? E me coloca numa posição extremamente simples dentro da empresa. Legal. Eu conto isso na palestra, é verdade. Uhum. Né? Eu começo como um catador de prego dentro da empresa, e meu pai, didaticamente, me faz passar por todos os estágios da empresa. Uhum. Né? E ali eu vou conhecendo o dia a dia da parte operacional, né? Hoje, as gerações atuais não têm essa facilidade de começar, né? Como o jargão diz, né? De baixo para cima. Uhum. Né? E foi isso que me forjou, foi essa lixa que me forjou. E com 18 anos, aí meu pai me aguça no empreendedorismo, ele compra mais uma empresa que era uma empresa concorrente, pequena, chacoalha a chave na minha frente e fala, agora é contigo. Ah, é? Fez isso, cara. Fez isso. Mas antes disso, você participou de todo o processo dentro da empresa de vocês. Ele fez questão de você participar desses processos aí. E ele não me tratava em momento nenhum. Isso foi muito bom por um lado, né? Tá. Por outro lado, eu sinto falta do papaizinho, né? Mas ele me tratava como mais um, né? Sem privilégio nenhum. Meu pai sempre foi um bom líder pessoal também, sabe? Ele nunca foi... Sempre teve um bom trato com as pessoas. Mas eu não tive privilégio. E aí, indo passo a passo dentro dos diferentes níveis da empresa, né? Eu saio literalmente de catador de prego, aí eu vou para instalador de painel, depois eu passo a ser angariador de terrenos, depois entre angariador e instalador painel, serígrafo, porque nós tínhamos uma gráfica para entregar os outdoors para os clientes. Hoje é diferente, né, o processo, você tinha que fazer início, meio e fim. Angariador, depois vendedor, né? E depois de vender, ali que eu descobri que eu não era um bom vendedor, eu tinha que ser bom em alguma coisa, e eu fui estudar, né, para ser gestor, né? Eu brinco falando a verdade, né? Nunca fui um bom vendedor, né? Aprendi algumas técnicas que me ajudaram a sobreviver, né? Isso é importante. E aí, com 18 para 19 anos, ele me entrega uma empresa e fala assim, volta aqui na outra semana, que eu vou te ensinar como é que funciona o livro caixa. Até hoje, livro caixa. Você não tem ideia do que é um livro caixa? Não tenho ideia. Eu quero saber o que é livro caixa. O Gerson te explica depois. Vou perguntar pro Gerson, cara. Isso era um negócio que era um caderno que a gente anotava o que entra e o que sai. Ah, né? Tá, então, entendi. Tinha que anotar tudo, o que entra e sai. Exatamente, o que entra e sai, né? Tá. O que o teu RP faz hoje de início, meio e fim era um livrinho, né? E até hoje eu não tive essa lição com meu pai. Né? Então foi no se vira. E aí as coisas foram acontecendo, a gente foi empreendendo. Foi no se vira. E assim, não posso dizer que eu tive duas paternidades, né? Eu tive esse pai que me orientou, que me levou, que me jogou na vida, né? E sou extremamente grato ao meu pai por tudo que ele fez. E eu tive o Papai do Céu que foi cuidando de mim, que foi me direcionando, que foi me ajudando, que foi trabalhando o meu desafiar, né? E acho que a virada partiu daí, sabe, Lucas? Nesse sentido de entender que eu só tinha uma opção. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Porque alguns anos depois, os meus pais se separam, né? E eu fico como o arrimo de família, né? Eu sou uma família de 4. Somos 4 irmãos, né? E eu tenho um irmão mais velho que estava já numa outra área. Meu irmão é cirurgião buco-maxilofacial. Só que eu já estava numa outra área, não estava dentro da empresa, né? Você que tocou a empresa, então? E eu que toquei a empresa. Né? Hoje nós funcionamos como um conselho, os meus irmãos estão ali, né? Presentes de uma maneira profissional. E aí o papaizinho do céu me ajudou a ir me construindo, aí fazendo
as coisas acontecendo. Alisson, tem um negócio muito importante, eu acho que eu li esses tempos atrás, acho que é do Príncipe de Dubai, da entregar as empresas pro filho e tal, né? Sheikh Mohammed. Isso. Que ele começa com camelo, alguma coisa assim, daí o filho vai com Land Rover, mas o neto dele vai voltar pro camelo. Como que foi, cara, essa sucessão? Porque isso, cara, pesa, não é fácil você tocar uma empresa familiar que já vem de sucesso e tomar esse negócio no jeito. É muito difícil porque você sempre está desafiado. Você sempre está desafiado. Sempre. E às vezes acontece, e nem sempre nós estamos preparados para isso, eu vou ser melhor que meu pai? Eu vou provar para o meu pai que eu dou conta disso? Aí é que eu digo que o Papai do Céu me ajudou muito, porque acontece isso. Você me desafiou? Então eu vou fazer acontecer. Só que aí você conhece um dos principais princípios de liderança e de gestão. Qual é? Ninguém dá o que não tem ou mais do que tem. Fantástico. Depois que você chega no final dessa resposta, você tem que responder e entender uma outra coisa. A sua empresa, a sua companhia, o seu negócio nunca vai ser maior do que a sua capacidade de fazer a gestão desse negócio. Ou seja, o que limita o crescimento de qualquer empresa, de uma micro pequena empresa a uma multinacional, é a capacidade do seu líder em gestioná-la. Das 500 empresas listadas na Fortune 500, nos últimos 20 anos, 40% dela morreu. CNPJ não pensa, não decide. Quem morreu? E não foram pequenas empresas. É verdade que nós temos um histórico de que um histórico particular do Brasil, um recorte que deve ser semelhante no mundo, é semelhante nos Estados Unidos, por exemplo. A jornada de vida de uma empresa, e eu não estou falando de startup, estou falando de uma pequena empresa. Tá? Depois a gente pode entrar num detalhe, assim, as pessoas dizem, pô, Alisson, você não gosta de startups? Eu ouvi na tua palestra você falando que você não gosta de startups. Quero entender melhor isso. Eu não quero ser antipático, mas eu prefiro chamar de pequenas empresas. Né? Quando a gente... Enfim, são 3 anos em que uma empresa tem um ciclo de vida início, morte e fim. 3 anos. 60 e tantos %, quase 70% das empresas não passam do 3º ano. Não passa do 3º ano. Então diminuiu, porque eu vi uma pesquisa que era 5 anos, não passa dos 5 anos. 3 anos. 5 anos são 20% das empresas. O que sobrevive são em torno de 17%, 15% a 17% das empresas. Existe uma pesquisa também que eu estava vendo um vídeo do João Adib, e ele prega muito essa da CIMED, não sei se você conhece, porque o filho dele, né, ele é presidente da CIMED, é uma grande empresa hoje, e o filho dele que tá na linha de como que eu posso falar? O próximo presidente, próximo CEO, tal. Linha de sucessão. Isso, da sucessão, exatamente. E veio do pai dele, né? E o pai dele, infelizmente, morreu o ano passado, e o pai dele falou no vídeo, cara, ele passa pro João Adib e a irmã dele, né? E ele fala assim, eles têm que ser melhores do que eu, porque melhor eu já sou. Eles têm que ser melhores do que eu. E o João Adib prega muito, que hoje é o presidente da CIMED, ele prega muito, ele puxa, agora está com até um episódio da sucessão que está passando para a Adib e tal, porque é uma baita empresa, uma baita indústria e tal, e eles falam isso. Ele, se eu não me engano, ele falou num vídeo que de cada 10 empresas que passa pro filho, 9 morrem, né? Porque é aquela história lá do Sheik lá. É muito difícil você assumir uma empresa e você tocar, ainda meio de família. Eu já trabalhei com o meu pai, inclusive ele que fundou a Barbearia São José. Não é fácil. Não é. Não é fácil. E o que você falou ali também, assim, sentir uma falta de pai, né? Bom para um lado, mas para o outro é ruim. Um dos gargalos da empresa familiar é nós respondermos a seguinte pergunta: qual é o maior ativo da empresa familiar? Qual é o maior ativo de uma família? Da empresa familiar? A família, Lucas. A família. A família. E como é que eu mantenho a família e a empresa, se família e empresa, em muitos pontos, não são convergentes? Na empresa eu tenho que ter todos os meus KPIs de performance preenchidos.
E eu não posso tolerar algumas coisas da minha família dentro da empresa. Da empresa. Seja esta família dentro da empresa, a minha esposa, que está comigo dentro da empresa, o meu filho, um sobrinho. A terceira e quarta geração é mais difícil ainda. Que eu tolero em casa. E eu não posso ter em casa o tratamento que eu tenho com o meu filho, que eu tenho dentro da empresa. Quem sabe fazer essa divisão? É difícil, hein? Quando o pai sabe, o filho não sabe. Quando o filho sabe, o pai não sabe. Isso. Então, a gente tem um desafio muito grande de criar uma cultura de sucessão. E isso é comum em algumas empresas. Por exemplo, você pega a história da VEG. É linda. É linda a história da VEG. Olha o que é a VEG hoje. Né? E a VEG tem uma estrutura, teve uma estrutura de desenvolvimento, teve os seus percalços, teve os seus problemas. Quando você passa a estudar isso, deixa eu fazer um corte. Nos últimos 5 anos, mais de 2.000 títulos foram escritos sobre gestão e liderança. Qual é a base de estudo destes livros? Grandes empresas, na sua maioria americanas. O que adianta eu estudar uma grande empresa americana sendo um cara que está começando um negócio no Brasil com uma cultura socio-macroeconômica totalmente diferente do que é uma cultura americana? E com o exemplo Google, com o exemplo Microsoft, com o exemplo... Vamos estudar o Bezos agora. Ok, é importante como cultura geral e alguns insights. Sim. Mas, cara, eu estou abrindo uma barbearia. Estou abrindo uma barbearia. Você pega a cultura Microsoft e põe dentro da barbearia, funciona? Quem está estudando barbearia? E aí eu me atrevo a escrever um livro chamado Meu Pequeno Grande Negócio. Para estas empresas, funcionava uma cultura de que dizia, há 20 anos atrás, era muito comum a gente dizer o seguinte: o segredo é a alma do negócio. Isso funcionava. O segredo foi disruptado, né, pela macroinformação que nós temos no clique. A alma do negócio hoje é o segredo. Negócios sem almas não sobrevivem. E como que você põe alma num filho que não quer estar lá? Negócios sem alma não sobrevivem. E o que eu fiz foi pegar dores que eu sentia, coisas que eu li, que eu estudei, que eu pós-graduei, que eu mestrei, e falei, poxa, o que eu faço com isso? A maioria dos insights que eu entendi, Lucas, não estavam voltados para o negócio. Estavam voltados para mim. Entendi. Porque eu sou o disseminador da cultura do meu negócio. Tenha ele 3 pessoas, tenha ele 30 pessoas, tenha ele 300 pessoas. E o que funciona numa empresa de 300 pessoas não necessariamente funciona na mesma ordem, na mesma velocidade, na mesma intensidade do que numa empresa de 3 pessoas. 70% da mão de obra do Brasil, formalmente empregada, está vinculada a pequenas e médias empresas. Como é que esses negócios estão sendo cuidados? Qual é a porcentagem? Repete, qual é a porcentagem? Quase 70% da mão de obra formalmente empregada. Eu não estou falando do Herculanos Dog, vou fazer o merchandising aqui, né, que depois vale a pena você estudar e entrevistar esse cara aqui, depois eu vou te dar um spoiler sobre esse cara. Como que é o nome do cara? Herculanos Dog, do Herculano, um amigo de infância, que tem um carrinho, a empresa dele é um carrinho de cachorro quente e afins, porque ele faz festas, faz isso, faz aquilo. E eu estou falando porque ontem eu estive lá à noite fazendo uma boquinha. Se você saber se você souber qual é o patrimônio que esse cara desenvolveu ao longo desse tempo, você não acredita. Qual é a jornada de trabalho desse cara, você não acredita. Doideira, que legal, hein? Né? Na frente desse cara, abriu um Habib's há 20 anos atrás. O Habib's já fechou. Já abriu outra coisa e ele está lá. Ele está lá. Então, nós precisamos... A minha intenção aqui, Lucas, foi criar um livro que é devocional, não é um livro capa a capa, em que você abre esse livro nas segundas-feiras e tem uma mensagem da primeira, da segunda, da terceira semana. E que essa mensagem impacta a tua alma, a tua maneira de gestão. Vou abrir aleatoriamente aqui, ó. Aleatoriamente aqui, ó. Vamos ver. Semana 38. 3 grandes sabotadores. As pessoas falam daquilo que eu tenho que fazer. Tem coisas que eu sei que tem que fazer e que muitas vezes eu não consigo fazer. Mas e quais são os sabotadores que podem me pegar desprevenido? Aquilo que está trabalhando contra mim e que eu não sei. De cabeça eu sei que um desses sabotadores é o famoso empurrar com a barriga. Tecnicamente, procrastinar. Procrastinação. Quanto nós perdemos por procrastinar?
Quem procrastina tem dificuldade com confronto? Tem dificuldade com confronto. Se eu não vou ao confronto, como que eu corrijo aquilo que tem que ser corrigido na minha empresa? Verdade. Quando eu não corrijo aquilo, eu fujo. Né? E Peter Drucker disse que se você não intervir, né? O pai da administração moderna é falecido há 20 anos, né? E os seus conceitos são extraordinários e as pessoas hoje estão estudando Lean Marketing, como eu estruturar uma startup e fazer as coisas double, triple em 3 anos, em 2 anos. Sabe como é que eu chamo isso? Não. Mágica. Mágica. Depois a gente entra nisso, né? E os caras matam, né? Então, os caras matam uma barbearia que pode ter uma história maravilhosa, porque você aplicou um princípio que não era para aquele negócio. Mas o mundo está dizendo que sim. O senso comum está dizendo que sim, que é outro sabotador. Caia no senso comum e se mate. Mate o teu negócio, mate a alma do teu negócio. Porque talvez você tenha nascido para ser dono, de novo, da barbearia. Qual que é o problema disso? Alisson, mas aí você está limitando. Poxa, ele pode ser uma rede de franquia de barbearia. Pode. Mas e se não for? Qual é o problema disso? Tem um único problema. É você não ser a melhor barbearia que você pode ser. O problema não é você não transformar isso numa franquia mega multi. Não é. É ser o melhor que você pode ser fazendo aquilo que você gosta de fazer. Poxa, Alisson, mas essa história de viver fazendo aquilo que eu gosto de fazer, não é ilusão? Não é nuvem de fumaça? Para quem? Claro que não. Depende de como você aprender a construir a tua vida a partir de uma lei universal que é talvez uma das mais importantes da nossa vida. A lei do contentamento. Quão contente você está com aquilo que você é. E tem uma armadilha. Viver contente é uma bênção. Viver contente não sendo tudo aquilo que eu posso ser é uma desgraça. E tentar viver além daquilo que eu tenho que viver é uma desgraça ainda maior. E aqui o livro vai falando coisas nesse sentido, vai chamando para a alma, vai chamando para as coisas, né? Alisson, mas qual é o princípio que norteia isso da alma, né? Como eu disse, o Papai do Céu foi me ensinando algumas coisas ao longo do caminho, e lá no livro do Papai do Céu está escrito assim: vê um homem que é perito na sua obra, entre os nobres ele será colocado. Fui pintar minha casinha essa semana que passou, mês que passou. Estou traumatizado ainda, porque fiquei na fila do pintor bastante tempo e o trabalho do pintor custa mais que o projeto do arquiteto. Porque ele é um exímio pintor, Lucas. Você quer um cara que resolva o teu problema? Entra na fila e paga quanto ele vale. E esse cara é feliz sendo pintor. Fantástico. Mas quem rotulou a vida desse cara, que ele não é bem sucedido, que ele não é feliz e que ele não pode ganhar muito dinheiro sendo pintor? Por que não? E é o que acontece na vida do João, que é o pintor que acompanha minha esposa há muito tempo e que ela indica para todo mundo. Porque você sai de casa e deixa a chave na mão e não tem um pingo de tinta. E você falou que aquela parede era aquela cor, aquela outra era aquela cor, e faltou tinta e ele ligou para a empresa da tinta entregou, ele... Pronto. Resolveu. E ele ganha mais do que o arquiteto. Legal. Então, queridos, viva o seu chamado. Viva a sua essência. Viva aquilo que de fato você gosta de fazer e dá para ganhar dinheiro com isso. Legal. Seja exímio. Mostra o livro ali, ó. Esse eu vou deixar de presente para você. Muito obrigado. E depois você põe lá. Nós temos uma livraria virtual, onde você pode achar o livro. Ele está em formato devocional agora, mas nós vamos lançar daqui a em 30 ou 40 dias. Muito legal. O formato livro, para quem quiser ler de capa a capa. Obrigado pelo presente, Alisson. Fiquei muito feliz. Obrigado. Ó, aí, produção. Alisson, mas me fale, e como que foi o processo? Já era outdoor media na época, quando você assumiu? Como foi o processo aí de empreender e tocar a empresa familiar? A empresa que meu avô fundou chama-se ENA, Empresa Nacional de Anúncios. Nós temos essa empresa até hoje. Caraca. Meu pai entra e nessa visão marketizada e empreendedora dele, ele funda uma segunda empresa junto com meu avô, chamado UP,
porque meu irmão estudando inglês, ele viu lá a palavra UP lá, né? A empresa é UP, nunca foi chamada de UP, era sempre UP. O que é isso aqui, filho? Ah, é para cima, é para alto e tal. Então vai ser esse o nome da empresa. E meu pai foi, como eu disse, um super empreendedor, um homem corajoso. O empreendedor hoje é corajoso, né? Sempre foi. Sempre foi, né? Sempre foi. Só que o empreendedor corajoso, ele falha no tripé do PODIC: planejamento, direção, organização e controle. Né? Porque o empreendedor ele não consegue ter todas essas coisas na mão, porque ele sai fazendo e a turma vem atrás arrumando o que ele vai fazendo, enfim. E isso funciona por um tempo. Né? E aí meu pai tinha um monte de coisa na mão que ele já não tinha braço mais para cuidar. E ele decide, então, com a sua vida resolvida, se aposentar com 45 anos. E aí sai. Caraca. Ele pegou aquela fase de quem se aposenta faz o quê? Monta uma pousada. E ele fez isso. Montou uma pousada em São Luís do Purunã. Um lugar maravilhoso. E nesse estilo de empreendedor, né? Foi fazendo as coisas mais ou menos, né? E neste caso deste negócio, que não foi bem sucedido, é porque não teve ninguém atrás para ir arrumando o que o empreendedor faz. Então, não tem nada de errado com o empreendedor sair fazendo, mas ele precisa se municiar de uma equipe, de um time, que vai deixando as coisas em pé para ele, né? Concordo. E como que foi? Daí depois montou, tocou... Quando meu pai decide se aposentar, lembra da história da chave? Sim. Eu fiquei com a empresa menor e ele com a empresa maior. E ele me chama um dia na empresa dele e fala: cara, se tem 30 dias para organizar as coisas, eu quero que as coisas funcionem assim, e eu tô saindo em 30 dias. Tô me aposentando, 45 anos. E daí? E eu não tutibiei, não podia, né? Tremia as pernas de cima e embaixo. Eu falei: tá bom, pai, não quer antecipar alguns dias para sair que eu tô pronto. Caraca. Não sabia o que eu ia fazer. E aí juntei tudo. Naquela oportunidade, meu cunhado trabalhava com meu pai, me ajudou muito, uma mente brilhante. Legal. Indico depois para você trazer o Ney Queiroz aqui, um irmão, enfim. E a gente foi trabalhando, mas eu preciso confessar para você que o que foi importante nisso foi ter a tutoria do Papai do Céu. Porque a vida é bruta. O jogo dos negócios é bruto. E eu indico para todo mundo: se você não tem um mentor, corra e busque um mentor. Fantástico. Você falou de alguns amigos que você tem, com quem você conversa, né? Essas pessoas são mentores diretos. Né? E quando nós não temos, né? E o homem tem um pouco de dificuldade disso, quando nós não temos a quem recorrer, volto naquele conceito dizendo que a empresa não vai ser maior do que a tua habilidade de gestioná-la. A gente precisa ter a humildade de reconhecer os nossos gaps negativos, entender como trabalhá-los, trabalhar em nós, porque é primeiro em nós, Lucas, depois através de nós. Sim. E quando você não tem essa habilidade, né, aí a máxima da gestão vai falar: contrate pessoas melhores que você. Só que o que a gente faz uma perna disso? Só que depois nós contratamos pessoas mais inteligentes que a gente e passamos a fazer o quê com essas pessoas? Chefiá-las e não liderá-las. Aí eu contrato uma pessoa que é melhor do que eu e digo o que ela tem que fazer. E você corta as asas. Faz sentido? Não faz sentido, né? E é muito duro você, né, para quem não está preparado, passar por um processo de delegação. Né? E como eu não tive um processo sucessório, que é comum nas pequenas empresas, né? A pequena empresa não tem um orçamento devidamente desenhado e a visão da estruturação da gestão, né? Muito menos assim de falar de processos de compliance, da gente, né, estruturar de fato um programa de gestão com foco em pessoas, com foco em processo, com foco em resultado. O pequeno negócio ele vai acontecendo e a gente vai sendo reativo. Então, nas minhas mentorias, a primeira coisa que eu faço é a gente fazer uma desintoxicação daquilo que somos. Porque a primeira função do líder é definir a realidade. Status quo. Quem de fato eu sou, o que de fato é o meu negócio e qual é o meu estágio dentro do ciclo de vida do meu negócio. Tipo uma persona da empresa. O que é o meu negócio de verdade? Qual é o status, qual é a saúde do meu negócio? Né? E aí eu ensino a diferença entre expectativa e perspectiva. E nós vivemos num mundo de expectativa. Porém, a realidade do dia seguinte é perspectiva. A diferença básica é: se o Lucas continuar a fazer as coisas
exatamente como ele está fazendo, da maneira como ele está fazendo, na intensidade que ele está fazendo, ele chega onde. E a mentoria é isso. Né? Depois é um outro episódio de eu começo como coach, né? Como uma vocação de chamado pessoal, né? Que é o meu pro bono para a vida. Legal. Né? E rompo com o coach, né? Radicalmente, e começo a estudar um processo de mentoria e aconselhamento. Você rompe como coach por quê? Agora fiquei curiosidade agora, cara. Por que rompe? Eu rompo com coach. Porque hoje, resguardado, toda generalização é injusta. Certo? Então eu vou pedir perdão para que eu não seja injusto com aqueles que de fato fazem um bom trabalho. Sim. Não quero falar um percentual, mas muitas pessoas que se intitulam coach hoje não tem nenhuma bagagem. Posso exagerar? Pode, uai. Batedor de carteira? Começa a pandemia, e eu falo isso na minha palestra também, eu sou alvejado por um coach que se anuncia em uma chamada de Facebook, de Instagram, anunciando um curso. Empreendedor, torne-se um empreendedor inabalável. Do dia para noite, como assim? Nem do dia para noite e nem numa vida. E nem numa vida. Inabalável? Inabalável? Quem vende um curso, você é vulnerável. Aprenda a partir da sua vulnerabilidade. Por que não temos esse anúncio? Porque essa é a verdade. Porque nós somos vulneráveis. Como nós somos vulneráveis? O improvável não acontece? Aí eu trato da metáfora do borracheiro, do pneu furado e do borracheiro. Furou o pneu do Lucas. Azar dele ou sorte do borracheiro? Esse é o ciclo da vida, irmão. É verdade. E quando você está do lado do borracheiro, você, maravilha, tem mais um cliente. E quando o teu pneu é furado, é prejuízo, é problema, é o quê? Aí entram inúmeras teorias. A verdade é que a gente trata isso na mentoria. O coach vai para uma linha, né? Ontem eu vi um coach. Agora são 2 horas da tarde, eu estou aqui jogando tênis e o meu time está lá trabalhando, e você tem que aprender a fazer isso, a delegar, jogue, e o seu time vai estar trabalhando, e você vai estar aqui e tal, e agora eu vou pegar meu avião e vou voltar. Não quero falar o nome do cara. O que esse cara está vendendo? Talvez, quero acreditar numa boa fé, numa boa vontade, talvez ele esteja tentando vender alguma coisa que estimule as pessoas. Sim. Está errado, cara. Depende do teu momento de vida. Irmão, você tem que chegar às 6 da manhã e sair às 8 da noite e trabalhar muito. E trabalhar muito. E depende do que é o teu estágio de vida e o que está acontecendo na tua empresa. Se você estiver com dor de dente e tomar remédio para dor do pé, resolve ou não? Não resolve. Não resolve. Então, dependendo daquilo que esteja acontecendo dentro da tua empresa... Sim, não é o momento. Você tem que ralar, irmão. Sim. E dependendo quem seja o teu backstage... Como é que você vai se sentir com o teu chefe lá ganhando um trilhão e você ganhando? Como é que funciona? Mínimo, Cara, derruba o cara. Então, tem muita gente caindo na pegadinha do coach. Tem muita gente. Vou de novo pedir licença para aqueles caras que são sérios e que tem muita gente séria, né? Usando o coach como uma ferramenta de autoavaliação e autodesenvolvimento. E eu rompi com o coach porque ele vai até aí. A mentoria abre um outro leque. Se você não tiver um conselheiro, um mentor para a tua vida, é muito provável que você passe pela jornada da vida mal acompanhado. Porque você vai estar sozinho. E é muito provável que nos momentos mais críticos da tua vida, você seja uma má companhia para você. Por quê? Tem momentos que e esse coach aí do tênis às 3 horas da tarde, às 2 horas da tarde, que vai de avião embora e está com a Porsche né? Ele não sabe o que fazer, Lucas. Pode ter certeza absoluta. O improvável bate na porta dele também. Ele também vai no banheiro naquele momento sozinho, sabe? Põe a mão na cabeça e fala, cara, e agora? Não tenho força para isso. E aí? Se você está vendendo que você não pode passar por esse momento, como é que você sai dessa? Como que você sai dessa? Você precisa de alguém maior do que você. Com certeza. E um mentor sempre vai ser isso. Um conselheiro sempre vai ser isso. Vai ser um cara que já caiu, que já se machucou, que já sofreu, que já chorou. Sabe o que é ser humano, cara? Sabe o que é ser humano? É você errar, irmão. É você não saber o que fazer. É você tomar uma decisão errada.
e você se dá mal. E você se reconstruir com uma força que não é tua e que o coach não tem. Não adianta você dar 3 pulinhos, não adianta você abraçar a árvore, não adianta você andar, não adianta você andar no fogo. Fiz tudo isso como coach, estudei 6 anos desse negócio. Não adianta. Tem hora que motivação não resolve. E esta é a verdade da vida. E o que você precisa? De algo mais. E esse algo mais é sobrenatural. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque você vai no limite do humano. Do humano. Você conhece algum super-humano? Não. Não tem, irmão. Não tem. E aí? Sobrenatural. Sobrenatural. E aí, sabe quando o cara tá com a dor de barriga? É igual a tua, cara. Entendeu? Ele não sabe o que fazer. Só que ele não tem para onde correr. Ou ele é um hipócrita. Alisson, você tocou num negócio muito, muito legal, que é a vida real, a vida como ela é, né? E eu acho muito legal essa parte humana do negócio, porque esse cara também tem dor de barriga e tal. Eu quero saber de você, eu gosto de trazer isso pro podcast, porque às vezes as pessoas, eu já tive desse lado, ver o cara lá, no jato e tal, tal. A pessoa às vezes acha que esse cara nunca participou de nenhum momento, nunca teve um momento de deserto e tudo mais. Teve algum momento da sua vida do empreender que você sentou lá no banheiro e falou, o que eu faço? Teve algum momento? Muitos. A pandemia acelerou isso, antes de pandemia. Agora eu estou vivendo um momento semelhante a esse. Eu tenho que fazer o negócio crescer. Só tem um caminho, eu tenho que fazer o negócio crescer. E humildemente eu estou olhando para dentro de mim e falo assim, cara, não consigo. Quem me ajuda? E aí? E aí eu tenho que buscar alguém maior do que eu. Então, estou buscando um conselheiro específico para essa área. Legal. E talvez o que eu esteja pensando esteja ferindo a lei do contentamento. Porque nós somos tentados a olhar para a grama do vizinho. Não tem jeito. A gente é tentado a isso. E quando a gente faz isso, a gente tira o olho do nosso norte. Tem que revisitar aquilo que é o teu plano de vida. E aí você senta com o teu principal parceiro de vida. No meu caso, a minha esposa. Vamos para lá? É isso? Não é isso? Será que é agora a hora do botão do contentamento? Será que a fala do cara do jato, de alguma maneira, mesmo que sutil, me influenciou? Por que eu quero crescer desse jeito? Porque o senso comum está dizendo que o negócio tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. O que o fluxo de caixa está falando? Quero alavancar para fazer isso? Não quero? Cara, mas eu estou com 50 anos. Com 50 anos, sempre dá para empreender, a idade não é limite, é muito pessoal. Não tem regra, não tem cartilha, não tem apostila. Então, é uma conversa de alma, é uma visita de alma, você tem que se entender. Lembra de que a principal função do líder é entender a realidade? Sim. Você tem que olhar para dentro de você, abertamente, fazer uma mesa redonda com você. Nós não temos tempo para isso. O que é fazer uma mesa redonda com você? Cara, desliga tudo e literalmente vai para um lugar aonde você esteja com você. E tenha coragem de fazer as perguntas que você tem que fazer para você. E tenha 2 vezes mais coragem de responder para você. Não quero, não sei, não concordo, não consigo, não tenho força, não tenho habilidade. Não sou super-humano. Olha, você está tocando num assunto muito legal que vem com a minha pessoa também, porque eu comecei a empreender muito cedo também. Com 22 anos eu comecei a empreender. Eu estou 6 anos empreendendo. E teve muito momento da minha vida, às vezes de empurrar com a barriga e tal, mas teve um momento na minha vida que eu cheguei e falei, cara, não sei para que lado eu vou. Aí veio o sobrenatural, você tá entendendo? E quando o empreender, e eu até vi um vídeo esses dias no Instagram, um dono a câmera pegou ele, um dono de uma grande oficina, deu pra ver no vídeo, o cara com a mão na cabeça, ele chegou no escritório dele, colocou o joelho no chão, e eu parece que eu tava escutando o cara. Deus, eu não sei o que fazer, cara. Eu acho que até me arrepiar. E, cara, eu acho que o empresário, cara, ele tem que se apegar a Deus de qualquer maneira. Lucas, tem um livrinho que
Eu tenho falado muito nas minhas palestras sobre os clichês coaches. Tá. E a gente cai Sim. nos clichêzinhos. E isso é muito perigoso, porque a gente vive sobre alguma regra. Todos nós vivemos sobre uma regra. E, infelizmente, nós estamos vivendo uma regra da pós-verdade. Nós somos movidos por duas forças, e só duas forças. Você se move por conveniências ou por convicções. Eu acredito que eu tenho que fazer isso e pago o preço por fazer isso. Ou é conveniência. Eu vou fazer para resolver, para o brasileiro, para o jargão brasileiro, para dar o meu jeito. Sabe o que mais aparece nas mentorias? Que eu estou fazendo com a minha vida. Cara, que doideira, meu. Cara, e é impressionante. E são pessoas que seguiram o fluxo, fizeram dinheiro, machucaram a família, se machucaram. É um ciclo que se repete, porque nós somos impelidos a viver dentro de um sistema que eu chamo de senso comum, que diz qual roupa você tem que usar, qual carro você tem que ter, como que você tem que falar para você ser. Então, todos nós queremos ser. Todos nós temos um senso muito forte do quê? Significado. Sabendo disso ou não, nós temos que significar alguma coisa. E aí o mundo diz que para que a gente seja então aquilo, nós temos que ter isso, ter aquilo, ter aquele outro. E aí, tem um livrinho que se chama Ah, se eu soubesse. Esse é um clichêzão do bem. Esse livro deve ter uns 30 anos. Basicamente são pessoas que passaram bastante tempo da sua vida em cima de um sistema de vida que não funcionou muito, chegaram no final da vida e respondem a essa pergunta. Se você soubesse tudo aquilo que você sabe hoje, o que você teria feito 30 anos atrás? Por que a gente não acredita no que está escrito lá? Tem que saber viver com menos dinheiro, se for o caso, e ser mais feliz. E ser feliz não é ir para a Disneylândia todo dia, todo mês, todo ano. E também não é deixar de ir para a Disneylândia. Tem um negócio que a gente não sabe viver, que é contentamento, o agora. E o meu ritmo. O meu ritmo. Cara, o que é confortável para mim? E aí a gente acaba, né, entrando no ciclo da vida. E como eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer. Eu tenho que me sujeitar. A gente nunca para de... Eu tenho que pagar a conta. A gente nunca para de fazer as contas. E sempre tem conta para pagar. E ninguém para de fazer conta. Aí tem uma outra pergunta. Por que eu não paro de fazer conta? Porque eu tenho que parecer ser isso. Eu tenho que fazer isso. É um ciclo do mal. E hoje em dia tá muito assim, né? Hoje tá a pressa, as pessoas estão cada vez mais querendo ser e o quanto antes, né? Mas isso também eu acho que vem... Eu acho que quando você encontra o propósito, todo mundo tem um propósito nessa terra. Eu acredito muito nisso. E a pessoa tem que entender qual o propósito, porque ela veio, qual o propósito que você tem. E eu tô descobrindo isso há pouco tempo, tá? Tô confessando agora, há pouco tempo. E quando um dos meus propósitos é ajudar as pessoas que estão ao meu redor. E quando você ajuda alguém, sendo qualquer área, Sim. Cara, não tem uma coisa mais prazerosa. Eu sou um cara que muitas pessoas me ajudam, né? Tenho muitos amigos que me ajudam muito. Em cada área da minha vida eu tenho um coach, né? Eu tenho um amigo coach. Legal. Né? E alguns amigos que você conhece, até um amigo particular também. Então, mas assim, cara, a gente tá tomando um rumo muito legal, mas vamos voltar, porque como que foi, tá? Fazendo um ponto aqui e abrindo um outro. Como que foi você tocar a Outdoor Media? Como que foi você assumir essa responsabilidade e hoje ter o tamanho que ela tem hoje? Ela é Curitiba e região, Paraná todo, como que é? Hoje nós administramos mais de 1.200, quase 1.300 faces de mídia espalhadas por esse
essa região do nosso entorno aqui todas, um raio de 200 quilômetros no nosso entorno, e coisas Curitiba. acontecendo todo dia. Aham. E acho que a coisa acontece muito quando você realmente se municia de pessoas que de fato são melhores que você e que fazem nas suas diferentes áreas as coisas acontecer. A dificuldade é harmonizar essas pessoas. Harmonizar essas pessoas. Concordo. Colocar essas pessoas. Então, se você vai para a cartilha e fala assim, pô, como é que eu faço crescer? O que é processo? Aí vem a cartilha. A gestão é a cartilha. Coloque as pessoas certas nos lugares certos e deixe elas trabalhar. Você consegue fazer isso com muito custo hoje. Só que quando você coloca essas pessoas nas cadeiras certas, você vai ter diferentes cadeiras dentro da tua empresa que são cadeiras niveladas dentro de um organograma onde um nivelamento de decisão é semelhante e interdependente, não independente. E a hora que a interdependência começa a acontecer, começa a existir choque, porque onde tem gente tem problema. Então, o grande desafio de fazer uma empresa crescer, e a Outdoor Media cresceu, a hora que a gente começou a conseguir resolver o problema e botar o time para jogar junto. Legal. Né? E aí você cresce mais um pouco, você precisa trazer mais gente. E aí você tem, então, que fazer com que a cultura da empresa dite a regra, e não a pessoa que está sentando naquela cadeira. Fantástico. E estabelecer esta cultura é muito difícil. Isso que eu ia te perguntar agora. Como você conseguiu estabelecer essa cultura dentro da tua empresa? Porque é muito difícil. Tomando uma decisão em viver por princípios e não por valores e não por conveniências. A Outdoor Media perde mais do que ganha. Isso me dói. Isso me faz chorar. Isso me põe em crise. Porque eu estou perdendo por um concorrente, não porque ele é melhor do que eu. Porque ele faz coisas que eu não faço. Entendi. E isso me dói. E eu não vou ganhar esse dinheiro de novo, não, cara. Entendeu? Eu não vou ser na fotografia que ele vai sair, não vou estourar os foguetes que ele vai estourar, o mercado não vai dar tapa nas minhas costas como dá tapa nas costas dele. E isso me dói. E viver com essa dor. Aí só o sobrenatural para te segurar, porque a tua vontade é ir para cima, a tua vontade é dar porrada, a tua vontade é jogar o jogo que o mercado joga. Cara, não sei quanto tempo eu vou aguentar isso, porque não é fácil, né? Mas viver por princípios é mais difícil e você tem que entender o seguinte: você vai ganhar menos que o outro. Você vai ganhar, tem coisa que você vai perder. Porque você não vai jogar o jogo, você vai perder, não tem jeito. Aquele negócio vai cair na mão de quem fizer aquele jogo. E eu não estou falando mal de ninguém. Só estou dizendo que todos nós sabemos que tem um jogo que é sendo jogado há muito tempo. Há milênios, há trilênios. E aí você tem que, então, apertar o botão do contentamento. Falar, cara, ok, aqui eu não vou ganhar. Mas é impressionante como outras coisas surgem. É impressionante como nada te falta. É impressionante como você começa a se completar de uma outra maneira. Né? O nada te falta, a gente sabe muito bem o que é, né, cara? Tá escrito. Não adianta, não adianta. Só que a verdade também é que tem muitas vezes que nós queremos beber daquela outra água. Nós somos Vamos ser, claro. Entende? E qual é o problema de você querer beber daquela água? Se você não beber nenhum. Você ter a vontade nenhum. Entendeu? Alisson, você nunca bebeu da água? Mentira. Eu já dei umas beliscadinhas naquela água. Eu já bebi daquela água. Já cometi um monte de erro. Que me custaram caro. E a gente vai, então, envelhecendo e vai colocando essa cultura na empresa. E a empresa vai entendendo. E nem todas as pessoas ficam na empresa. Porque tem muita gente que está num outro momento de carreira e que quer jogar o jogo. E ali aquela regra não funciona. E aí? O cara sai, entra outro, entende? Então, a gente não tem um turnover muito grande na Outdoor Media, né? Ao contrário. Em posições de liderança, nós temos um turnover relativamente baixo. Mas não é verdade que nós temos um pouco de dificuldade de fazer novos líderes, porque você conjugar habilidades com valores é uma equação que não é fácil. Tá. Mas o imponderável também trabalha a nosso favor nesse sentido. Né? Com certeza, com certeza. Vou fazer uma pergunta que surgiu, pensei agora. Como que você vê o futuro da mídia, posso falar mídia na rua? Claro. Como que você vê o futuro da mídia na rua aí? Um dado técnico. Hoje nós temos, dentro dos diferentes veículos de mídia, né, a mídia out of home, a mídia exterior, é o segundo veículo mais programado do Brasil. O segundo veículo em share no Brasil. Um dos primeiros veículos, no caso de Curitiba, em capacidade de penetração. Então, você quer gerar impacto de verdade?
por um custo por mil bem equilibrado, Sim. é a mídia exterior. A mídia exterior chegou hoje num nível técnico de entrega que não existia no passado, por duas razões. A primeira, pela qualificação da mídia exterior. Eu nasci dentro de uma empresa cujos painéis eram de pau, pintados por um pintor que desbotava, que ventava e caía, que ficava torto, uma série de coisas, né? E a gente passa, então hoje a gente passou por uma qualificação da entrega e por entender o negócio. A Outdoor Media hoje, por exemplo, ela tem nos seus principais ativos um sensor da empresa Everywhere e nós sabemos quantos smartphones passam na frente daquela publicidade. Caraca, que legal. Então, o número é muito... o número é assustador, inclusive, só que porque ele se multiplica, né, Lucas? A gente entende que nós, por LGPD, não sabemos que o Lucas é o Lucas. Mas nós sabemos que aquele smartphone foi impactado nessa mídia, entrou no shopping, foi impactado naquela mídia nossa que está dentro do shopping. O nosso slogan como Outdoor Media é toda hora, em todo lugar. Então nós impactamos você na rua X, impactamos você dentro do shopping, aí você foi no clube, impactamos você dentro do clube, aí você voltou e foi para pegar os seus filhos na escola, foi impactado naquela mídia que está lá, e seguiu para casa e foi impactado por aquela mídia lá. Então nós entendemos a tua jornada. Quando nós entendemos a tua jornada, e aí com dados enriquecidos nós sabemos qual é a tua qualificação, nós conseguimos empacotar uma entrega totalmente direcionada. O que você quer vender? Eu quero vender carro de alto padrão. Nós temos um circuito AAA, que vai ser efetivo e vai te mostrar para aquela audiência. E sabemos qual é o número de impactos que nós vamos gerar naquela audiência. Mas você tem um outro cliente que está vendendo... É um supermercado, está vendendo um azeite de oliva, que tem um público maior. Sim. Nós temos uma network, um circuito que vai falar majoritariamente para aquela audiência, por um custo por mil muito pequenininho. Legal, e isso faz com que o teu retorno seja significativo. E uma vez que nós fazemos a nossa missão, é fazer com que o nosso cliente ganhe dinheiro. Sim. Por que ele vai pegar 100 mil reais e vai colocar na mão da Outdoor Media e não vai colocar na mão do Itaú? O que vai dar mais dinheiro para ele? Pegar 100 mil reais e colocar na mão do Itaú ou colocar na mão da Outdoor Media? Você sabia que o Itaú é meu concorrente? Cara, agora você falando assim faz total sentido. Total sentido? Total sentido. Agora posso dar o truque do vendedor? Pode. Eu não sou vendedor, eu só aprendi as técnicas. Eu crio as coisas e ensino os caras a fazer. Tá, certo? vai lá. O Itaú pega 100 mil dele e põe na Outdoor Media, como fez agora no mês passado, ou põe no fundo? O que o Itaú vende? Vende dinheiro. Sim. O Itaú prefere pegar o dinheiro dele e dar para a Outdoor Media gerar dinheiro para ele e não colocar no fundo dele. Porque na mão da Outdoor Media, 100 mil dele rende mais do que no fundo dele. Sim. Ou seja, a máxima de se você tiver $1, coloque ele na publicidade certa, na hora certa, é que vai te verdadeiro. render muito. Cara, muito legal. Outdoor Media. Quantos anos tem a Outdoor Media hoje? 62 anos. 62 anos, 62 cara. anos. Tem que respeitar a empresa. 29 anos, há 28 anos eu tocando o negócio. E eu preciso fazer uma parte aqui. Isso só funcionou porque nós montamos um conselho de administração que funciona. E vencemos uma etapa muito difícil da empresa familiar. E os meus irmãos me empoderaram, me emocionam falar disso, porque se os meus irmãos não tivessem me empoderado para que eu pudesse representá-los, não teria funcionado. E esse é o meu maior desafio. Eu tenho um dia que devolver para eles tudo isso em nível superlativo. E é pelo que eu luto. Um dia vai valer a pena. Nós temos que fazer isso acontecer. Até deu nó na minha garganta. Que quando fala de irmãos e de pai e de mãe, me dá... É a mesma coisa. Sem eu dúvida. falo das tuas palavras pros meus irmãos também. Muito legal, cara. Alisson, o chapéu. Aí agora vai ser difícil voltar. Alisson, porque assim, cara, quando se trata de família e tem esse apego, esse amor, eu sou um apaixonado pela minha família, né? Apaixonado pela minha esposa, que me coloca, igual quando você foi falar assim, falar pra minha maior sócia, né? Fui falar com a minha esposa.
Isso faz um grande homem, um grande Sim. empreendedor, um grande Sim. empresário. O Alisson, mas pra gente, né, eu acho que dá pra... Vamos pegar um gancho, só me perdoe? Por favor. Porque você falou uma coisa que é importante. A gente precisa trazer valor para essas mulheres que são guerreiras. Minha esposa usa uma fala que é muito verdadeira, né? Se cuide. Porque quando você está escalando, tem alguém segurando as cordas. Ninguém escala sem cordas. Eu estou aqui segurando as cordas. Então a gente precisa valorizar isso. E as mulheres sofreram muito nos últimos anos com algo que impele elas a ser quem resolve tudo, quem faz tudo, quem sabe, e rouba um pouco da mulher esse papel que é talvez um dos mais importantes delas, que é nos ajudar, nos suportar, nos abençoar, cuidar de nós. E infelizmente isso vem perdendo brilho. Por que isso vem perdendo brilho? Se isso que você acabou de dizer, e eu tomo isso como um testemunho, em que eu vejo o amor que você tem pela tua esposa nos teus olhos, na tua fala, quanto custa isso, irmão? Não tem preço. E por que as pessoas querem roubar isso das mulheres? É muita coisa. Fazer isso é muita coisa. Isso não diminui ninguém. Ao contrário. Ao contrário. Isso enobrece, isso enaltece. Total. Mulheres, os homens precisam de vocês. 100%. Podem ter certeza disso. Absoluto. As mulheres, alguém colocou na cabeça das mulheres que elas têm que parecer maior que os homens. Elas sempre foram maior do que a gente. Sempre foram. E eu vejo isso também porque dentro da minha casa, minha mãe. Cara, sensacional. Minha mãe é um gigante. Minha mãe, cara, Amo minha mãe. Cara, é difícil. Eu vou falar pra você, eu não sei se é a tua mãe ou é a minha mãe que é mais forte. Cara, as duas. As duas, com certeza. Mas, cara, o que minha mãe tem um poder de mulher que é absurdo, cara. É impressionante, é impressionante. O Alisson, mas pra gente encerrar, cara, eu tenho certeza que se a gente tocasse 5 horas de podcast, ainda faltaria resenha ainda. Mas, cara, como que foi pra você, né, dar essa palestra? Eu tenho certeza que é um dos teus propósitos. Como que foi essa linkagem de tocar a sua empresa, uma grande empresa hoje em Curitiba, e também palestrar e fazer um livro também, e palestrar o que você sabe, o que você participou de processo? Como que foi esse start aí? Eu entendo que é um chamado de Deus para você contribuir. Nós temos que contribuir. Então, você começou aqui com uma oração dizendo: se isso tocar uma pessoa, né? E quando a gente contribui com as pessoas, nós não temos ideias, Lucas, do que essa pequena contribuição pode vir a ser. Eu estou trabalhando num projeto que se chama O Poder da Pequena Semente. É um outro livro. A gente subestima isso. E se a gente plantar uma semente hoje que mude a história de alguém amanhã, ou que contribua, minimamente contribua, valeu a pena. É por isso que a gente está aqui. É para contar para as pessoas que é criar uma contracultura. É dizer, gente, cuidado com os coaches que vocês estão ouvindo falar na internet. Eles querem vender curso para vocês. Você já participou de palestra motivacional? Já. Eu falo muito disso na minha palestra. Dura quanto tempo? 1 dia? 2 dias? 3 horas? Ela acaba, né? No dia seguinte. Nós precisamos ser transformados. E nós somos transformados pelo quê? Pelo que nós nos alimentamos. Pelo pão do dia a dia. Então que a gente possa, se esse algo do livro for pão para alguém por 1 dia, e esse alimento, né, nós somos, da onde vem a nossa reação? Pensamento, sentimento, comportamento, resultado. Então o meu resultado é fruto do que eu penso. Sim. E eu penso sobre aquilo que me alimento. Então, se as pessoas se alimentarem de algo que a gente falar numa mentoria, num processo, num dar a mão, num caminhar junto. Às vezes tem um capítulo do livro que eu estava acompanhando o mentoriado, ele me conta a história da empresa dele, era pós-pandemia ali, saindinho de pandemia e tal, e ele fala, cara, tô perdido, não sei o que fazer, o que eu faço? E eu conhecia um pouco da história econômica e financeira da empresa dele, eu sabia que ele estava fazendo as coisas de maneira organizada, e eu respondi para ele, falei, cara, acho que a gente fez tudo o que podia fazer, não sei o que fazer. Posso fazer só uma coisa agora com você? Vamos orar, irmão. Vamos junto, não sei. Humildemente falando, não sei.
Quem disse que a gente tem que saber tudo? Por que a gente acha que tem que saber tudo? Por que a gente não tem sede de ir buscar em alguém aquilo que a gente não sabe, ter a humildade de falar, Lucas, pega na minha mão, me ajuda, me ensina, abre uma porta para mim, né? É um pouco disso que está aí, e é isso que eu quero fazer, entende, Lucas? Só dizer para as pessoas assim, cara, meu pai era muito assim, sabe, Lucas? Ele, se você fosse falar de minhoca, ele entendia de minhoca. O assunto mudava para engenharia espacial, ele sabia de engenharia espacial. E eu, por muito tempo na minha vida, entendi que eu tinha que saber de tudo. Uhum. Isso me fez um sabichão vulgar. Não me fazia crescer. E quando eu me abri para dizer eu não sei, eu comecei a aprender um pouquinho. Fantástico. E eu não sei um monte de coisa. Um monte de coisa. Aliás, eu sei muito pouquinho, mas o pouquinho que eu sei, eu quero ajudar qualquer pessoa que eu puder ajudar. Eu quero fazer, e é um propósito de vida. A Outdoor Media me paga para isso. Eu não ganho dinheiro com isso. Uhum. Né? Deus me deu um negócio que me paga para isso. Então, se isso é um pro bono para a vida, e se isso deixar alguma marca, que o crédito seja de Deus. Amém. Alisson, cara, que prazerzaço, cara, ter você aqui. Já se passaram 1 hora que pareceu 5 minutos, cara. Eu tenho certeza. Quero te chamar mais uma vez. Quero conversar mais com vocês. Legal. E, cara, obrigado pela tua participação aqui, por ter espalhado esse quanto conhecimento bom, cara, e deu para sentir só no olhar, Amém. Né? E obrigado, cara, mais uma vez obrigado e que Deus te abençoe cada vez mais e que prospere esse outro projeto que você tá tendo aí. Vamos conversar sobre isso sim. Também. E qualquer coisa, só chamar, e como eu falo, a gente se encontra nessa longa estrada da vida, meu irmão. Se você quiser deixar mais uma palavra aí, o teu @, eu fica à só vontade, agradeço. Lá no Instagram não vai ter muita coisa minha. Eu sou bem pudico nisso, né? Até porque eu sou um pouco contra, né? No Instagram você não vai ver muita verdade das pessoas por aí, né? Com certeza. Então, eu acho que o que eu posso dizer, se um dia você puder participar de uma palestra, de uma mentoria, ou se você precisar de algo, o livro está aqui. E uma coisa que eu sempre digo, se hoje por alguma razão você não pode comprar o livro, que custa R$50, nós não temos lucro nenhum com o livro. Ele é reeditado para servir as pessoas que não podem comprar. Tá. Então, se hoje por alguma razão você não pode comprar, ou conhece alguém que não pode comprar e gostaria de receber um presente, você vai mandar um direct para nós e nós vamos mandar o livro para você. Totalmente de graça, porque a nossa intenção é fazer com que pessoas sejam transformadas. Legal. Meu pequeno grande negócio, moçada. Alisson, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Prazer te conhecer pessoalmente agora, proseando. Espero te encontrar outras vezes e conversar melhor sobre outros negócios. Muito obrigado pelo convite e que Deus abençoe a tua casa, os teus Amém. Negócios, a tua equipe. E conte comigo, se eu puder contribuir um dia, vai ser um prazer. Já contribuiu, muito obrigado. Moçada, eu fico por aqui. Esse podcast deu um nó na garganta, foi real. Cara, eu amo a resenha da vida real, cara. Eu amo pessoas que participam de processo, eu amo pessoas, cara, eu não sei de tudo, e isso é verdade, cara. Isso é a mais pura verdade, e a gente vai atrás, é fazer acontecer, e esse cara fez. Mais uma vez, Alisson, obrigado. Moçada, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, que isso faz muita diferença pra gente, beleza? Eu te vejo no próximo episódio. Fica com Deus e que sua semana seja abençoada, beleza? Eu fico por aqui. Produção, tá certo? O juiz pode apitar no meio do campo? Tchau, obrigado.